Também informação que Telcuri nos traz, está em destaque agora no site da CNN Brasil, a informação com relação ao advogado de um réu no plano de golpe, admitindo conversa com Mauro Cid no Instagram. Nesse momento, reportagem de Telcuri no site da CNN Brasil. Trago aqui alguns destaques já que o Tel detalha para a gente. Eduardo Kuntz revelou ao Supremo Tribunal Federal mensagens trocadas com o militar nos primeiros meses do ano passado para fundamentar pedido de anulação da delação premiada de Mauro Cid. E aqui a gente vai percorrendo a reportagem do Telcuri, detalhando para você já essa manchete que aparece em tela para você ligado aqui no CNN Novo Dia. O advogado Eduardo Kuntz, que atua na defesa de um dos réus da ação penal da trama golpista, informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ter mantido conversas com o tenente-coronel Mauro Cid pelo Instagram nos primeiros meses de 2024. Portanto, o advogado Eduardo Kuntz confirma conversa com o tenente-coronel Mauro Cid pelo Instagram nos primeiros meses do ano passado. A revelação foi feita na segunda-feira, dias após a revista Veja publicar capturas de tela das mensagens trocadas no Instagram com o interlocutor não identificado. Então, portanto, agora o advogado Eduardo Kuntz confirmando essa conversa com Mauro Cid pelo Instagram. A defesa de Mauro Cid, delator na ação penal do plano de golpe, alega que as mensagens reveladas pela revista Veja e atribuídas ao militar não são verdadeiras. Isabel Mega, quanto que isso muda o curso do processo? Lembrando que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, na noite de ontem, pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da delação de Mauro Cid, alegando que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro estaria mentindo. Também defesas de outros réus pedindo acareação com Mauro Cid, também indo no mesmo sentido, de que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro estaria mentindo. Olha, matéria importantíssima do Telcuri, tá no blog, fica o convite para todo mundo ler e aí aqui me cabe parabenizar o Tel pelo furo dele e trazer algumas contextualizações só para a gente ir formando essas pecinhas na cabeça de quem está acompanhando a gente nessa cobertura. Carol, quem é o Marcelo Câmara? Ele é um ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é também denunciado pela PGR e réu no Supremo Tribunal Federal, mas ele é de outro núcleo. Ele é do núcleo 2, ele não é do chamado núcleo crucial. Mas é claro que a colaboração premiada de Mauro Cid, ela abrange esses diferentes personagens, estejam no mesmo núcleo que ele faz parte, que é o chamado núcleo crucial, que a gente acompanhou na última semana toda essa fase de interrogatórios. Então, tudo que ele traz ali abraça também esses outros elementos. Inclusive, tinha um pedido da própria defesa do Marcelo Câmara, esse advogado que o Tel descobriu que é o interlocutor de Mauro Cid ali nesse perfil alternativo no Instagram. O próprio advogado já tinha tentado levantar a tese de que as pessoas desse núcleo 2 não deveriam ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim como uma análise na primeira instância. Então, só algumas contextualizações aqui. Essas revelações sobre essa troca de mensagens vieram à tona com a publicação da revista Veja no final da última semana. E isso foi uma grande sacada da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque no interrogatório de Mauro Cid, uma semana atrás, lá na segunda-feira, o criminalista Celso Vilardi pergunta a Mauro Cid se ele tinha algum outro perfil. E Cid nega. E aí ele dá o arroba, é arroba Gabriela, e aí tem um número que eu não vou lembrar aqui de cabeça. E aí ele vacila um pouco na resposta. Ele cita que poderia ser da esposa dele, mas não entra em detalhes. Ali se viu um grande trunfo para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, por óbvio, a defesa dos outros réus está na espreita, porque tudo pode interessar para um advogado e para outro. Então, a revista traz os prints dessas interações. Por que isso é importante? Porque nos acordos de colaboração premiada, no acordo que foi firmado por Mauro Cid,
você tem uma cláusula de sigilo. O CID não poderia ficar dando ali nenhuma informação a qualquer interlocutor que fosse, enquanto esse acordo estivesse em andamento. E as mensagens da revista Veja, elas trazem ali um pouco desse teor de atualização para esse interlocutor, que agora o Theo nos conta muito bem quem é. Então, de fato, é uma informação extremamente relevante, só se agrava porque a gente está tendo uma conversa de um delator com a defesa de outro réu, portanto, uma parte interessadíssima nesse processo, e isso pode ser visto no mundo jurídico como uma baita contaminação em relação a todo esse processo. Qual que é o interesse número 1 das defesas, Carol? Número 1 é livrar seus clientes de todas essas acusações que são colocadas contra eles. Mas o número 2, digamos assim, e que casa com isso, seria justamente você desqualificar a colaboração premiada de Mauro Cid. A defesa que tem capitaneado isso de forma muito enfática é do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas como eu disse, isso interessa a absolutamente todas as defesas. Então você desqualifica e ainda assim, mesmo que isso acontecesse, se eventualmente a gente tivesse lá na frente, Supremo Tribunal Federal, anulando a colaboração premiada, você tem uma dúvida entre as outras defesas sobre qual seria o efeito disso. Algumas defesas argumentam o seguinte: não mudaria nada, porque a lei diz que aquilo que é oriundo da colaboração premiada, mas que tem esse caminho probatório, não é anulado, mesmo que a colaboração premiada seja anulada. Outras defesas pensam diferente, vem sim uma contaminação. Então, a partir de agora, ganha ainda mais força essa tese que é levantada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e por outras defesas, de que Mauro Cid mentia. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fala que ele deu diferentes versões cada vez que foi chamado a falar, 7, 8, 9 versões, e foram vários depoimentos que ele teve que prestar à Polícia Federal. E isso ajuda a robustecer essa tese que é levantada de que Mauro Cid mentia e de que Mauro Cid também teria quebrado esses termos da colaboração premiada ao se comunicar, ao conseguir ali descobrir outras formas de comunicação. E o que a revista traz é esse perfil alternativo no Instagram com o @Gabriela, em que ele seria Mauro Cid por trás dessas mensagens se comunicando. Qual é o outro lado que a gente tem dessas últimas acusações que foram feitas? O que a defesa de Mauro Cid diz, Carol? Nega absolutamente tudo, não diz de fato, não confirma o teor dessas mensagens, não confirma qualquer tipo de responsabilidade sobre esse perfil. É o perfil @Gabriela R702, estava achando aqui na matéria do Theo também. Então, uma informação que o Theo vai trazendo para a gente, todos os detalhes estão no blog dele, no site da CNN Brasil, e com essa afirmação, portanto, que vem do próprio Eduardo Kuntz, o advogado do Marcelo Câmara, dizendo que anexou à ação penal do cliente um documento auto-intitulado Defesa Prévia e uma ata ali com 51 páginas mostrando prints das conversas que foram mantidas entre Cid e Kuntz. E a gente tem a data dessas conversas aqui, segundo o Theo apurou para a gente, 29 de janeiro e 13 de março de 2024. Teriam acontecido justamente durante esse período em que as investigações foram conduzidas pela Polícia Federal, ainda estavam, portanto, em curso e que o Cid estava com essa proibição em relação ao contato que poderia ser feito com outras pessoas. Ele não poderia usar as redes sociais. Pode ser até, e me parece que é isso, lendo aqui a matéria do Theo, ter sido uma baita estratégia da defesa também do Marcelo Câmara para mostrar ali a fragilidade desse personagem que é central em relação a essa ação penal que apura as tratativas golpistas de não aceitação da eleição de 2022. Carol.
Um ponto que a gente não pode tirar do nosso radar, né, Isabel Mega? A gente está falando aí do advogado de um dos réus da trama golpista, trazendo essa alegação. Temos, nesse momento, a reportagem do Theo Cury no site da CNN Brasil. A gente coloca em tela mais uma vez para você que está nos acompanhando. Tem lá todos os detalhes com relação ao que diz Eduardo Kuntz. Theo Cury trazendo todo o contexto em que vem essa apuração. Inclusive, Isabel, você estava o interrogatório na semana passada no Supremo Tribunal Federal dos réus do chamado núcleo crucial desse plano de golpe de Estado, lembrando um questionamento feito no interrogatório pelo advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, ao ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. O Celso Vilardi questiona se ele usou esse perfil no Instagram, o @GabrielaR702, e aí Cid responde, aqui abrindo aspas para o que disse Mauro Cid: todos os meus celulares foram apreendidos. E aí o advogado de Bolsonaro pergunta se Cid conhece esse perfil. E aí Cid responde, também aqui abrindo aspas, esse perfil eu não sei se é da minha esposa. Fecha aspas, portanto, também foi um dos trechos que destacamos com relação a esse interrogatório na semana passada, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que foi o fim da semana passada, né, Isabel Mega, com o Mauro Cid sendo alvo de mandado de busca e apreensão. Exatamente, teve que voltar à Polícia Federal para dar mais explicações. A Jussara Soares estava em cima do lance na sexta-feira, contou para a gente ali que foi muito rápido a determinação de que ele fosse preso depois da revogação, mas ainda assim ele teve que dar explicações. Mas o que a gente tem de informações desse último depoimento, Carol, são no sentido de que foi principalmente para esclarecer um outro fato da sexta-feira, que foi a prisão do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, por conta daquela história do passaporte, né? Uma suspeita de que Gilson Machado teria contribuído para viabilizar um passaporte português para Mauro Cid. O ministro depois, no final da sexta-feira, acabou sendo liberado, mas chegou a ser preso em Recife, teve que dar explicações à Polícia Federal, e Mauro Cid também foi chamado para esclarecer esse ponto do passaporte. Ali, assim que veio a notícia Mauro Cid preso e logo depois a prisão revogada, a gente fez logo essa associação também com o conteúdo da revista Veja, por conta da gravidade e dos prints que a revista trazia a respeito dessa interlocução que é colocada, atribuída a Mauro Cid com esse interlocutor. E aí, passando aqui o olho na matéria do Theo Cury, que a gente foi lendo ao vivo juntas aqui, né, Carol? O Theo traz o detalhamento das mensagens também, né? Contando o seguinte: entre outros assuntos que foram falados, o Cid afirma a Kuntz que o delegado Fábio Schor, que é o responsável pelo inquérito, colocou palavras em sua boca durante os depoimentos da delação, em que em nenhum momento mencionou a palavra golpe aos investigadores. E aí, abre aspas para essa mensagem. Várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca. Eu pedia para trocar, disse Cid, portanto, a esse amigo e também advogado. Abre aspas de novo. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe e eu falava para trocar porque aquilo não era aquilo que eu tinha dito, é o que diz esse conteúdo das mensagens incluídas, portanto, nesse processo para embasar esse pedido da defesa do Marcelo Câmara de anulação também da delação premiada de Mauro Cid. A gente já contou que a própria defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já fez isso, então a defesa também do Marcelo Câmara, usando dessa tática também e trazendo esses elementos para dizer que a colaboração premiada de Mauro Cid precisaria ser anulada. Essa é a expectativa que está levantada desde a semana passada, como a gente estava contando aqui para quem está acompanhando a gente, Carol. Sobretudo depois dessas revelações, mas com essa dúvida no mundo jurídico, né? Se de fato a gente caminhar para uma eventual anulação da colaboração premiada de Mauro Cid, qual seria o efeito jurídico, né? O Supremo tende, Carol, segundo as defesas que eu ouvi, a entender que, de fato, a delação é um ponto de partida. Mas você tem ramificações que foram sendo descobertas ao longo dos trabalhos da Polícia Federal, você tem provas, elementos que são tidos como provas, a exemplo da própria minuta do golpe. Então, você não
não tem um processo que é todo pautado com essa base da pirâmide que é a colaboração premiada. Você tem outros pontos que podem ser utilizados, então essas provas não necessariamente seriam anuladas segundo as defesas. Então o processo poderia continuar, mas repito, tem interpretações diferentes sobre isso. Reportagem do Theo Cury, está lá no site da CNN Brasil. Isabel Mega já trazendo também análise. Estamos aqui trazendo aos poucos os detalhes dessa reportagem assinada pelo nosso analista Theo Cury. Essa ata apresentada pelo advogado Eduardo Kuntz mostra, portanto, prints das conversas mantidas entre Mauro Cid e o próprio advogado Eduardo Kuntz, aqui trazendo apenas a data para a gente encerrar nesse momento essa conversa, entre 29 de janeiro e 13 de março de 2024. Vamos detalhar, claro, essa notícia que chega agora, está lá em destaque no site da CNN Brasil. Isabel Mega. Obrigada, Isabel. Daqui a pouquinho a gente conversa mais aqui no Novo Dia.